Hoje a sessão do capítulo 25, se Deus permitir, nós vamos ler do versos 13 até o final do capítulo, Deuteronômio 25. Nós vamos ler do verso 13 até o final do capítulo. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolongue os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Porque é abominação ao Senhor teu Deus todo aquele que pratica tal injustiça. Lembra-te do que te fez Ameleque no caminho, quando saías do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estava abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuirdes, apagarás a memória de Ameleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Amém. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Santo Deus, nós bendizemos o teu nome, porque temos grande privilégio da tua parte, vindo do Senhor, podermos adorar o teu nome, ouvir a tua voz por meio da pregação da tua palavra. E nós pedimos ao Senhor que, pelo amor do teu nome, venha desvendar os nossos olhos, para podermos, Senhor, contemplar as maravilhas da tua lei, a glória do teu nome, as tuas obras, e assim, ó Deus, sermos transformados pelo Senhor. Ajuda-nos. Em nome e por amor de Jesus nós oramos. Amém. Esses dois textos, aparentemente, eles não têm uma conexão muito clara entre si, porque um está falando de justiça, do modo como você deve ser justos nos negócios, não é? E uma discussão clara da ideia de um preço fixo, não é? Onde esse preço ele é justo, onde quando você lida com as despesas que você tem, o lucro que você vai ter é justo, não é exorbitante, não é uma exploração, ou mesmo a ideia básica naquela época de você ganhar alguma coisa de alguém por meio da injustiça, quando você põe um peso, não é, vendendo alguma coisa, dizendo, imagina a ideia do quilo, que aí não existia esse conceito, mas vamos imaginar, você vende 1 quilo de alguma coisa e na balança, na realidade, ela está maculada, ela tá pronta para enganar e vende ali 800 gramas, e na realidade você ganhou uma parte que não foi vendida, você não entregou o produto e ganhou dinheiro por causa de uma balança fraudulenta, enganosa. Então esse é um princípio claro, e o texto aqui aborda um conceito de que Deus abomina tais coisas. É interessante que, como ele estabelece um princípio, ele, de modo intrigante, eu diria, ele associa isso com os benefícios que Deus dá ao filho que honra pai e mãe. Por exemplo, se você olhar no texto comigo, só voltando um pouquinho, ele diz assim, no versículo 13, o 15, terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolongue os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Isso é aquilo que está anexado, uma promessa anexada ao 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra.
É uma associação, então, aparentemente há uma relação direta entre uma coisa e outra, mas a segunda história, o segundo trecho da narrativa, a segunda parte, ela lida com uma ação pecaminosa da parte de uma nação que, sem nenhuma causa aparente, se levanta para destruir Israel, que são os amalequitas, no texto aqui. O detalhe que imagino que conecta essa estrutura está associado à ideia de que o peso ele serve para que você que tem muito ganhe mais e aquele que tem menos cada vez tenha menos. Isto é, você vai explorar o pobre, você vai explorar o necessitado, você vai ganhar sem ser justo. Consequentemente, isso é um tipo de injustiça que o próprio texto diz aqui. Ora, no finalzinho dessa narrativa, ele diz assim, no 16, porque é abominável ao Senhor teu Deus todo aquele que pratica tal injustiça. Então, esse conceito de injustiça parece que conecta com a segunda parte. E, mais uma vez, nós não temos uma unidade aqui, onde palavras são repetidas, ou há um nexo com termos, não. Mas uma ideia parece conectar uma coisa à outra. E qual a ideia? A ideia é que quando Israel estava fraco, quando Israel estava cansado, essa nação veio para destruir Israel. E veja o detalhe que nós vamos ver depois em Êxodo 17 dessa história, não se conta em Êxodo 17 esse detalhe. Aqui apenas Moisés vai contar. Veja no 17 comigo, que ele diz, lembra-te do que te fez Ameleque no caminho, quando saías do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Perceba o detalhe, a estratégia deles, enganosa. Segundo, atacou na retaguarda todos os desfalecidos, olha o termo que ele utiliza, que iam após ti quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando vocês estavam fracos, cansados, afadigados, ele veio para destruí-los. Então, nos parece que aqui é um exemplo mais abrangente do que acontece com respeito ao peso na primeira parte, e como Deus ordena a destruição deles. Assim como Deus diz no texto sagrado, no verso 17, no 16, ele vai dizer, abominação ao Senhor. Ele vai dizer no final da narrativa que será eliminada a memória dos amalequitas. E há um reforço que diz, não te esqueças. Não te esqueças. Eles serão eliminados. Os que praticam injustiça serão eliminados. Serão eliminados. E aqui é interessante nós notarmos, então, que essas duas partes da mesma narrativa, elas se conectam por esse princípio. Então, nós vamos avaliar a primeira parte e depois a segunda parte. A primeira, então, a associação com um peso, com a justiça, e depois a injustiça praticada por aquele que tem mais força, vendo o outro mais fraco, se aproveita da fraqueza do outro para destruí-lo. Por isso o Senhor vai se opor a eles frontalmente. O Senhor vai se opor a eles frontalmente. O que exatamente essa primeira parte nos ensina como essência da lei de Deus? Por que utiliza-se essa linguagem? Voltemos então para a primeira parte, do 13 ao 16. Olha o detalhe, na tua bolsa, verso 13, verso 14, na tua casa. É algo íntimo, não é? Na tua casa, na tua bolsa. A primeira coisa importante, não seja essa uma prática sua, não seja isso ensinado em casa, não seja isso um padrão, não seja isso um modelo. Na tua casa não tenha isso, na tua bolsa não tenha isso. Não seja aquele que pratica a injustiça. E o que exatamente que é condenado? Não terás pesos diversos, um grande e um pequeno.
Não terás duas sortes de efa, duas sortes de medida, um grande e um pequeno. Tenha uma medida única, e o verso 15 diz, terás peso integral e justo. Efa integral e justo. O propósito aqui estabelecido pelo Senhor, então, nos parece claro, irmãos. O Senhor estabelece uma lei de pesos enganosos, pesos e medidas. O Senhor diz não apenas para não usá-los, mas o Senhor diz que eles não devem ter esses pesos. Não é só não praticar, é não ter essas práticas, é não ter os elementos que fazem isso. Não use, não tenha. Não tenha na sacola, como o texto vai dizer no início, na bolsa. Não os tenhas na sua casa. Porque se eles tiverem, eles vão ser tentados a usá-los. Não ande com eles, você vai ser tentado a usá-los. Eles não devem ter um peso maior e um peso menor. Eles não devem ter um peso maior para comprar e um menor para vender. Ou mesmo o contrário. Porque isso seria engano. Não pense que ao vender alguma coisa, você vende por um peso que não é real. O indivíduo leva aquilo que não é real. Ao levar isso, ele está sendo injustiçado. E talvez o Inmetro não pegue, talvez a lei desse país não lhe pegue, mas o texto diz, isso é abominação ao Senhor. Quem pratica isso vai enfrentar a ira de Deus. A ira de Deus. O que eles recebem e o que eles dão não podem ser baseado na injustiça. Interessante, lá no livro de Amós, o profeta Amós vai lidar com esse tema bem interessante. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Amós capítulo 8, por favor. Amós capítulo 8, verso 5 apenas. Amós capítulo 8, verso 5, diz assim a palavra de Deus. Deixa eu ler o 4 e o 8 para fazer mais sentido. Ele diz assim, ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo. Quando passará as festas? É interessante notar o detalhe do texto. Após as festas judaicas, após as festas religiosas, nós vamos... Quando é que passa para a gente começar a fazer isso? A destruir aquele que não tem nada. A vender com balança enganosa. O verso 15 diz, nós devemos ter uma balança e a medida justa. Essa é uma regra de justiça muito clara, irmãos. Porque se não tiver um peso justo, não é diferente. Deixa ele dizer, Calvino vai chegar a comentar isso, ele diz, ora, uma coisa é o indivíduo entrar na casa de alguém e roubar. Ele rouba, é pego ou não, ele leva aquilo e nunca mais volta. Outra coisa é um peso injusto, é um roubo contínuo, é um assalto contínuo. Não há limite, não há tempo. É muito pior você ser constantemente enganado. É um engano que não tem fim.
Essa lei, ela tem como base o que está posto lá em Levítico, capítulo 19. Eu queria que você voltasse com esse texto lá em Levítico comigo, 19, verso 35 e 36. Preste atenção na palavra de Deus, irmãos. Levítico, capítulo 19, verso 35 e 36. Diz assim um texto: não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo e justo ínteres. E veja o detalhe: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. E aqui, a base dessa prática é redentiva. Eu sou o Senhor que libertei vocês do Egito, e vocês estavam debaixo de uma estrutura de injustiça, onde vocês trabalhavam e não recebiam, onde vocês não comiam com dignidade, onde vocês não recebiam aquilo que era justo. Lembre-se, já falamos isso outra vez, por isso Deus ordena que eles entrem nas casas e peçam, e tudo o que eles pediam, os egípcios davam a eles, eles saíram de lá ricos com tantas coisas que eles entregaram nas mãos dos judeus, do povo de Deus. E essa lei aqui, ela tem uma força, ele dá duas razões para que se pratique isso, irmãos. A justiça e a equidade, não é? A justiça e a equidade, elas vão fazer algo, vão trazer as bênçãos de Deus. A justiça e a equidade trarão as bênçãos de Deus sobre o povo. Não espere bênção de Deus sobre uma nação onde a justiça não é praticada, onde a equidade não é buscada, onde os negócios não são feitos com justiça. Não espere a bênção de Deus sobre uma nação. A maneira que nós temos de ter os nossos dias estendidos nessa terra, a maneira que nós temos de prosperar, não é ganhar dinheiro injustamente, é ser justo, é ser honesto na nossa maneira de lidar com as questões dessa vida. As bênçãos de Deus virão sobre nós quando praticamos a justiça e a equidade. Mas, em segundo lugar, a fraude e a injustiça vão expor a maldição de Deus sobre a nação. O país do jeitinho brasileiro, o país onde nós resolvemos as coisas da maneira mais pecaminosa possível, não espere a bênção de Deus sobre uma nação onde a injustiça, onde o engano é a melhor característica. Estava conversando com um irmão querido aqui da igreja, que me auxiliou aí na troca de uma peça de carro, e conversando com ele, me contando um pouco da vida desse mundo de oficina. E eu fiquei impressionado de uma coisa que o irmão me disse. Ele disse: pastor, se o senhor deixar o carro e sair, eles não vão botar a peça que o senhor comprou. Você vai comprar uma peça X, uma hipótese, R$100, e você deixa na oficina, eles vão botar uma peça de R$30. Como é isso? Ganhou ali R$40 e trouxe juízo de Deus sobre si. Qual o ponto disso? Ganhou R$100 e trouxe a ira de Deus sobre si. Não espere as bênçãos de Deus sobre uma nação que é fraudulenta e injusta nos seus negócios.
O Senhor não apenas abomina a injustiça, mas todo tipo de injustiça. O Senhor diz, elas são abominações, diz o texto sagrado. Abominações ao Senhor. Miserável homem que cair debaixo desse princípio, quando for amaldiçoado pelo seu próprio Criador. A arte do engano é odiosa ao Senhor. Foi assim no início da história. A Eva disse, a serpente me enganou. Essa é a estratégia, é enganador, essa é a arte do engano. E nós somos serpentinos nos nossos atos. Nós ganhamos pela injustiça, nós mentimos, nós falamos uma coisa e é outra, nós vendemos um produto e é outro. Nós maquiamos, não falamos a verdade para ganhar algum dinheiro por algum momento. Isso é trazer maldição sobre a nossa vida e a nossa nação. Várias vezes, o sábio Salomão trata desse tema em Provérbios, várias vezes. Eu queria citar apenas 2 vezes. Provérbios capítulo 11, verso 1, por favor, abra sua Bíblia comigo. Provérbios capítulo 11, verso 1. O texto diz assim: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. No capítulo 20 de Provérbios ainda, versos 10 e 23, Provérbios capítulo 20, versos 10 e 23 diz assim: 2 pesos e 2 medidas, uns e outras são abomináveis ao Senhor. Abomináveis ao Senhor. Verso 23 diz assim ainda o sábio Salomão: 2 pesos são coisas abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. 2 pesos, Deus abomina a arte do engano. Porque Deus não disse, os magistrados vão atrás de você. Você pode suborná-lo, você pode até sair, você pode se livrar. Mas o que está dito aqui é simples. O Senhor é o vingador de todo aquele que defrauda, que engana, que é injusto com o outro. O fraudulento tem Deus como vingador. E a fraude e o desrespeito, ele se dá em muitas esferas. O apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ele usa essa linguagem para falar de algo que é mais abrangente do que a balança. E ele usa essa seguinte expressão, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 6. Preste atenção no que diz o apóstolo Paulo. Capítulo 4, verso 6, diz assim o texto: e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Contra quem defrauda seu irmão, contra a quem engana, contra aquele que ofende, contra aquele que maliciosamente se coloca. Já avisamos e testificamos. Deus é o vingador. Deus é o vingador. Mas por quê? Há um benefício atrelado.
para que prolongue os teus dias na terra. Talvez a associação esteja diretamente associada ao que ele diz no início dos versos. Na tua bolsa, nem na tua casa. Na tua bolsa, nem na tua casa. O princípio da justiça começa dentro da minha casa. Não instruindo e não ensinando os meus filhos a amarem mais o dinheiro, o lucro, do que a verdade, do que a justiça. Ensinando os filhos a serem tementes a Deus, não amantes do dinheiro e do lucro fácil. Na minha bolsa, nem na minha casa. Daí ele associa com o 5º mandamento, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Para que se prolonguem os teus dias na terra. Na segunda parte dessa narrativa, o Senhor diz: arranquem os amalequitas da terra. Agora ele vai mostrar na prática como ele lida com aqueles que agem dessa forma. Como ele lida com aqueles que agem dessa forma. E é um exemplo claro daquilo que vai acontecer com todos aqueles que vivem na prática da injustiça, do engano. Daqueles que amam mais ao dinheiro do que a verdade, e que são fraudulentos, e que enganam os outros, e que na arte do engano eles são peritos. E tem como conselheiro Satanás, que é enganador por natureza. E aí então deixa eu me dirigir a você, criança. Não use de estratégias para tentar enganar os seus pais. Seja verdadeiro. Seja honesto no seu falar. Porque enganador nas Escrituras é a serpente e aqueles que seguem a serpente. Vocês são filhos de Deus, vocês são filhos do pacto. Aprendam desde cedo a amar a justiça, a verdade. Pais, ensinem aos seus filhos em casa, não tenha em casa balança fraudulenta, não tenha em casa peso enganoso, não tenha em casa modelo pecaminoso e prática de injustiça, visando apenas o lucro e não a verdade. Não façam isso. Você quer ver como a nossa sociedade tem na raiz dela isso? A arte da pechincha é uma característica. A gente tem a certeza que está sendo enganado, por isso a gente pechincha. Você quer ver como isso é institucionalizado? É a arte de pechinchar. Você vai nos Estados Unidos, não tem espaço para esse tipo de discussão. Tem o preço, você paga o preço. Ninguém fica discutindo quanto custa, não tem isso. Aqui é impossível você não pedir desconto. Porque você tem quase certeza que a pessoa está lhe enganando. A gente brinca até quando compra as coisas, por acaso você está comprando as coisas na praia, a rede na praia, o cara começa com 300 e levou a rede por 30. É dizimista. Ele vendeu pelo dízimo, era 300, a rede era R$300, vendeu por 30. Você entra numa loja para comprar, você tem certeza que aquele preço não é justo. E você começa a pechinchar. E você acha que você vai chegar no justo pechinchando. Não é essa a maneira que Deus escolheu para esse tipo de coisa. A gente faz isso pensando em economizar algum dinheiro. Mas era para todo aquele que vende e compra pagar o que é justo.
pagar o que é justo. O engano e o ódio e a destruição se manifesta com maior força na sequência da narrativa com os amalequitas. Aqui, irmãos, o justo peso e a medida justa é cobrada. Os amalequitas pesaram Israel e eles então seriam pesados com a mesma medida, com o mesmo peso que eles foram pesados. Eles vão ser medidos com a mesma medida que eles foram medidos, que eles mediram. Agora eles receberão aquilo que eles fizeram. Eles pesaram, eles foram fraudulentos na sua maneira de ver, eles foram enganosos e tentaram destruir Israel. Agora o Senhor vai contra eles. O que está acontecendo aqui, né? Lembra, as palavras são duras no texto. Voltemos lá, por favor, a Deuteronômio capítulo 25, porque as palavras são importantes e devem ser revisitadas aqui, para que você compreenda exatamente o que o Senhor está nos instruindo. Por favor, na última sessão, a partir do verso 17, ele diz assim: lembra-te do que te fez Ameleque no caminho, quando saías do Egito. Lembra-te, e é interessante que ele termina o último verso dizendo, né, ele diz assim: quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado o sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para a possuíres, apagarás a memória de Ameleque de debaixo do céu, não te esqueças. Ele começa, lembra-te, e ele termina, não te esqueças. O Senhor não esquecerá daqueles que praticam tais coisas. Ele ordena a Israel, lembra-te. E é interessante, irmãos, que isso está posto em vários lugares em Deuteronômio. Lembra-te, guarda o teu coração, lembra-te. Muitas vezes Deuteronômio Moisés vai usar essa linguagem. E a gente acha que a piedade é apenas poupar um indivíduo que cometeu tal coisa. O Senhor usa a linguagem da piedade para falar: não poupe os que fazem tais coisas. Executa-os. O detalhe é que é utilizado no texto é que conecta a história como um todo. No início do verso 17 ele diz, na parte B, no início do verso 18 ele diz: quando te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Eles te atacaram quando você... Entenda o que está acontecendo. Isso aconteceu no capítulo 17 de Êxodo, na segunda parte do capítulo 17. Depois de eles chegarem em Refidim, acontece exatamente o que está descrito aqui. Só que lá, eles não entram em detalhe, Moisés não conta como eles estavam. Mas é lógico que eles estavam assim. O capítulo 14 e 15 é quando eles atravessam o Mar Vermelho. E canta-se ao Senhor louvores. No capítulo 15, 16, 17, eles estão caminhando pelo deserto. Estão no início da jornada. Cansados, afadigados. Você imagina a quantidade de pessoas que estavam ali, algumas com alguma dificuldade, caminhando pelo deserto. E eles tomaram a seguinte estratégia: vamos aproveitar agora, porque nós ouvimos falar o que Deus fez com esse povo no Egito. Agora é a hora de atacarmos. Agora é a hora de destruirmos esse povo. Essa história de que Deus ia diante do povo e o terror ia diante deles, bem posteriormente em Josué, nós vamos falar de Raabe. Quando ela diz o seguinte aos espias, ela diz: ora, eu ouvi falar, é conhecido entre nós,
que o teu Deus vai adiante de vós, e o vosso Deus vai adiante de vós, e ele aterroriza, ele causa pavor, e ela se arrepende e se curva diante desse Deus, e é perdoada. Aqui eles aproveitam, esse Deus é poderoso, mas o povo está fraco. Nós vamos destruí-los agora. Nós vamos passar por cima deles agora. É a chance. Eles não tiveram misericórdia. Eles usaram uma medida desonesta. Eles usaram sua força de modo desproporcional. Se você lembrar do que aconteceu lá no texto de Êxodo, capítulo 17, eu queria que você abrisse a escritura comigo, por favor. Êxodo, capítulo 17. Volte comigo lá no texto, porque é exatamente onde essa narrativa ocorre. Na segunda parte do texto, a partir do verso 8. Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Ameleque amanhã. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Ameleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Ameleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. É interessante que o cansaço é descrito pela própria característica de Moisés. Ele diz: Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Ameleque e ao seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro, e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Ameleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar, e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Ameleque de geração em geração. Escreve isso e informa a Josué: vou riscar Ameleque do mapa. Eles partiram contra o povo nessa circunstância, é por isso que é lembrado isso aqui num texto de Deuteronômio. Por isso nós somos informados aqui como que essa é uma ação extremamente perigosa e pecaminosa, e como Deus se levanta para julgar os que praticam esse tipo de coisa, e usam essa estratégia para destruir aqueles que não são seus inimigos. O que acontece no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, quero que você abra sua Bíblia, por favor. Nesse texto, particularmente, é ordenado a destruição dos amalequitas por Samuel a Saul, o rei de Israel. 1 Samuel 15, verso 1. Preste atenção no que é dito no texto. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Ameleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. E veja o detalhe, irmãos, veja o detalhe. Quando este subia do Egito, ele estava no início da caminhada, quando estava saindo do Egito. E ele continua: quando este subia do Egito, ele se opôs a Israel no caminho. Vai, pois, agora e fere Ameleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Matarás todos que estão ali, até as crianças, os animais, nada ficará.
Você tem aqui uma história em Êxodo capítulo 17. Você tem Deus ordenando isso com Saul, que não vai cumprir o que Deus ordena na totalidade, porque até o rei ele vai poupar e será morto na sequência. Em Samuel 15, o Senhor não esqueceu. Você tem aqui um tempo tão grande, mas alguém perguntaria, por que o pecado daqueles vai cair sobre esses agora, mesmo sendo ainda os amalequitas? O Senhor lhes concedeu tempo de arrependimento. Muitos e muitos anos. Os pecados deles continuavam os pecados dos seus pais. A balança enganosa em casa foi muito bem ensinada aos filhos, e eles praticavam as mesmas coisas, e por isso o Senhor vai destruí-los. O que ele fez deve ser lembrado. Lá em Êxodo diz, tem de ser registrado isso. E aqui é ordenado que aquilo seja preservado. Não uma vingança pessoal. Não é uma vingança pessoal. Mas é um zelo pela glória de Deus, que foi insultado pelos amalequitas. Um comentarista claramente vai nos ensinar isso. Que o Senhor não está aqui se opondo àquela nação como se eles não tivessem culpa, mas eles têm culpa não necessariamente do que aconteceu ali, mas porque eles permanecem praticando exatamente as mesmas coisas que os seus pais praticavam. Por que eles deveriam se levantar contra Israel ali? Qual é o motivo dos amalequitas partirem para cima de Israel, irmãos? Qual é o grande ponto? E por que o Senhor manda destruí-los? Lembre-se quando Saulo saiu para matar membros da igreja do Senhor, e no caminho o Senhor se apresenta a ele e diz, Saulo, Saulo, porque tu me persegues? Você se levanta contra a igreja, você se levanta contra o Senhor da igreja, você se levantou contra o povo de Deus, você se levantou contra o Deus de Israel, e ele, como ele disse na primeira parte, isso será abominação para mim, eu verei isso como prática de abominação. Agora ele é o vingador daqueles que praticam a injustiça. E ele ordena a execução deles. Ele ordena a execução deles. Eles mataram, eles partiram para cima dos fracos, dos cansados, esgotados no deserto. Afadigados, eles partiram para cima desses. E o covarde, por natureza, ele é o mais cruel de todos. O covarde é o mais cruel de todos. Ele mata, ele destrói os que não têm como se defender. Eles são cruéis. Eles não temem a Deus. Por isso eles praticaram aquilo. Eles não temem a Deus, nem a criação de Deus os influenciou para que eles entendessem que há um Criador, o Senhor, e eles deveriam temer a Deus.
Eles não temiam a ira, não temiam a Deus, o que havia destruído o Egito, eles haviam ouvido, eles ouviram isso. Entenda, eles tinham ouvido, eles sabiam o que Deus acabara de fazer no Egito. Como Deus vingou o seu povo, como os inimigos foram destruídos, mas eles não temeram a Deus. Continuavam na prática da injustiça. Essa é a razão. Deus pega aquilo que é feito contra o seu povo e diz: isso foi feito contra mim mesmo, e particularmente eu vou agir. Israel estava começando a caminhada. E eles tentaram impedir a caminhada. Deus odeia aqueles que tentam impedir os que estão começando a caminhar, a continuar caminhando. Os que enganam, os que seduzem. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse certa vez: é melhor você amarrar uma pedra no pescoço e pular no rio, do que fazer isso a um dos meus pequeninos. Ora, não tente impedir Israel de marchar. Não tente impedir a igreja de continuar. Não tente impedir a igreja de ir adiante. Não pense que no nosso cansaço e na nossa fraqueza nós não temos um Deus vingador. Ele vai exterminar os amalequitas. Eles eram agentes de Satanás, colocados para destruir os fracos e os que estavam começando. Eles devem ser tratados da forma como Deus ordena. Para que o reino vá adiante, eles tiveram de ser destruídos. E é importante nós pensarmos, irmãos, que a maneira como Deus lida com seus inimigos é convertendo-os. Não é se acomunando, não é fazendo acordos com os inimigos. A maneira de transformar o inimigo é conversão, não é se comprometendo com a impiedade. Você não vai ter paz com o mundo, tendo compromisso com o mundo pecaminosamente. Você não vai ter paz nessa vida fazendo acordo pecaminoso com o mundo. Você vai ter paz nessa vida se você fizer aquilo que Deus ordena. O Senhor diz: eles vão ser destruídos. O apóstolo Paulo chega a dizer várias vezes nas suas cartas, uma delas naquele texto de Coríntios 6, na sequência ele vai dizer, que nós lemos hoje na devocional, na leitura devocional, ele diz que nós não devemos nos assentar com aqueles que se dizem irmãos, praticam tais coisas. Os que se dizem irmãos. Nós lemos em Romanos capítulo 16, na pregação de domingo passado, e Paulo disse: olha, marque essas pessoas, destaque elas, tenham elas como pessoas que vão desviar a igreja do caminho certo, elas sejam conhecidas de todos, não tenha comunhão com elas, porque elas vão destruir, elas vão enganar, elas vão seduzir. É isso que o Senhor está dizendo. A igreja é a menina dos meus olhos.
Ninguém vai tocar nela. Ela pode estar cansada, a igreja cansada nessa vida. Nós estamos até fracos. Mas não tente impedir a igreja de ir adiante. Lá em Samuel foi dada a ordem para Saul destruí-los. Ele não fez, mas lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, verso 43, você vai encontrar ali. Davi realizou destruições ali. E os simeonitas, e no tempo de Ezequias, ele destruiu o resto que permaneceu dos amalequitas. Porque quando Deus julga e sentencia, Ele vai realizar. Esse é o caminho de todo aquele que se opõe à justiça, à verdade e ao ensino da palavra de Deus. Esse é o caminho de todo aquele. Só tem uma oportunidade, só tem uma chance para você: o arrependimento. Deus disse por meio do profeta Jonas aos ninivitas: o Senhor destruirá Nínive. O Senhor destruiria Nínive. Quando eles ouviram aquilo, eles se arrependeram dos seus pecados e Deus perdoou o pecado deles. Mas saiba que se esse for o seu caminho por toda a vida, será essa a sua sentença. Será essa a sua sentença. Não haverá saída para você. Os amalequitas na história nunca chegaram ao arrependimento. A ordem que foi dada em Êxodo foi aparentemente cumprida foi cumprida em 1 Samuel 15, mas só foi concluída com Davi. Está lá em Crônicas 4, verso 43. Tanto tempo para se arrepender, para clamar misericórdia e para mudar a sua sorte. Já há uma sentença sobre você. Você que vive na injustiça, você que vive na prática do engano, você que se associa com a serpente, o Senhor eliminará da terra os que tais coisas praticam e os lançará no inferno por toda a eternidade. Está posta a sentença. Como lemos no Salmo 95. Se hoje você ouvir a voz do Espírito de Deus, não endureça o seu coração. Arrependa-se dos seus pecados. Venha a Cristo. Porque Ele cuida da sua igreja cansada, fraca, desanimada às vezes até. Ele cuidará de você também. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, venham a mim, e eu vos aliviarei. Darei descanso à vossa alma. Ele é rico em perdoar. Arrepende-te dos teus pecados hoje, ao ouvir a voz do Espírito. Não endureça o seu coração. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor. Oremos. Nós te damos graças, Santo Deus,
pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra e sermos desafiados ao Senhor, a contemplarmos a Tua justiça, a Tua retidão, e ao mesmo tempo pensarmos e meditarmos na execução dela no tempo. Como a Tua palavra diz no Novo Testamento, o Senhor suportou, o Senhor tem suportado, até que venhamos, ó Deus, aqueles que são Teus, até que cheguemos ao conhecimento do Evangelho. Tem misericórdia daqueles que nessa manhã estão vivendo na prática do pecado, no engano, na mentira, na fraude, Senhor Deus. Que eles se arrependam dos seus pecados hoje. Sejam salvos hoje, ó Deus, para a glória do Teu nome. Porque são abomináveis os que praticam tais coisas. Nós que estamos em Cristo Jesus, já não há condenação sobre nós. E por isso nós não vivemos segundo as maldições desse mundo, nem as fraudes desse mundo. Abençoa a Tua igreja, abençoa os nossos filhos, para que eles aprendam, ó Deus, desde cedo a amar a verdade ao Senhor, a serem justos nos seus atos, obedecendo a Tua palavra, sendo fiéis em todas as coisas, praticando aquilo que agrada ao Teu nome. Tem misericórdia da Tua igreja. Obrigado porque o Senhor é quem guarda a Tua igreja. O Senhor é quem protege a Tua igreja contra os inimigos que se sentem mais fortes, mas não conhecem o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, e o que arrancou Israel do Egito com um braço forte, poderoso. Tu és o Senhor, o nosso Deus, o Senhor dos exércitos é o Teu nome. Bendito seja o Senhor, o pastor da nossa alma. Abençoa-nos, ajuda-nos, Senhor. É o que nós Te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.